hoje vamos falar dos sempre polêmicos jogos de tiro. Eles realmente incentivam a violência? Existe alguma relação comprovada de que jogar games de tiro deixa uma pessoa mais violenta? Vocês acham que um jogo pode realmente influenciar no comportamento de quem joga, seja de forma positiva ou negativa? Desde os primórdios dos videogames, os jogos de tiro são uma categoria prestigiada. Wolfenstein foi o primeiro jogo 3D da história. E o famosíssimo Counter-Strike era a grande estrela das Lan House no começo dos anos 2000. Conhecidos pela sigla FPS do inglês tiro em primeira pessoa, esse tipo de game está sempre entre os mais jogados do mundo, além de distribuir prêmios milionários em campeonatos de esporte, assistidos por centenas de milhões de espectadores. No entanto, todo esse sucesso é acompanhado desde sempre com uma polêmica delicada. A teoria de que expor jovens à violência com armas de fogo incentiva o comportamento violento. Será que essa teoria tem fundamento? Estamos com um timaço de convidados. Júlio Veites, diretor da Level Up, Felipe Della Corte, que é o nosso comentarista residente, e Salah Khaled, ele que é doutor em ciências criminais e escreveu o livro Videogame e Violência. Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo jóia. Tudo ótimo. Então a gente Obrigado aí Boa pelo tarde, convite. pessoal, tudo certo. A gente está com vocês. Eu queria que vocês falassem para quem está em casa, primeiro Júlio, né? Sobre essa coisa de videogame e violência. Você acha que realmente alguém se torna violento porque joga um game de tiro? Assim, a minha percepção pessoal é que não. A gente vê a maioria das pesquisas mostrando que não tem essa correlação, né? Mas é um tema que sempre desperta paixões e de vez em quando aparecem algumas notícias ou algumas pesquisas que mostrem algo diferente, né? Mas pela minha experiência, 20 anos trabalhando com games, até agora não consegui ver nenhuma grande correlação. E você, Felipe? Olha, Cláudia, esse papo ele é sempre meio cabeludo, né? Porque não existe nenhum tipo de confirmação, né? Ninguém prova que não e ninguém prova que sim. E eu sempre gosto de ficar com os dados que dizem pra gente que essa teoria simplesmente não existe comprovação de que você pode relacionar qualquer tipo de mudança comportamental pro negativo com o consumo de videogames, né? Esse é um papo que vem desde antes de videogame. A gente fala aí, assim, dos anos 50, nos quadrinhos já tentavam correlacionar quem consumia comics com delinquência, sabe? Então acho que cada geração vai ter aí o seu papo meio escabroso relacionado a qualquer tipo de comportamento e cultura, né? Ele que é doutor, né? Salah Khaled, você escreveu um livro, né? Videogame e Violência. O que você pode contribuir para a gente com a sua experiência com esse livro? Bom, eu basicamente dediquei quase que 5 anos da minha vida a esse tema. É um tema que me interessa por 2 razões. Primeiro, porque como criminologista eu tenho interesse na investigação que diga respeito às raízes da violência. E o segundo nível, porque afinal de contas é um tema que sempre me interessou, até porque eu sou gamer, continuo jogando até hoje, e fundamentalmente dei início ao trabalho por causa daquele episódio que envolveu a família PC Game. Disseram que o menino matou os pais porque jogava Assassin's Creed. Isso, exatamente. Foi lá em setembro de 2013 que eu resolvi iniciar esse projeto, que me consumiu quase 5 anos até que eu tivesse o livro pronto. Até porque, diferentemente de outros episódios de criminalização da cultura, como eu gosto de dizer, como aquele relacionado aos quadrinhos, as cruzadas contra os games, elas se mantêm. Já são 5 décadas de cruzadas contra os games, né? Isso começa na década de 70 e, de certo modo, se mantém até hoje. São muitas as razões que explicam por que os games são, digamos assim, eleitos como alvo predileto para as causas da violência. E para deixar bem clara a minha opinião, assim, de modo rápido, não vou transformar aqui uma fala inicial numa palestra, as causas efetivas da violência são difíceis de enfrentar e de discernir.
são fenômenos existenciais que dizem respeito a projetos de identidade. Quando a gente pensa nos ataques a tiros em escolas, principalmente, a gente percebe como muitas questões que envolvem a subjetividade das pessoas, doenças mentais significativas não identificadas ou não medicadas, e uma série de outras questões sociais guardam relevo para a compreensão desses fatos complexos. Então, quando a gente pensa em games e violência, a gente está lidando com uma simplificação grosseira de fenômenos muito complexos que exigem muito cuidado para que sejam tratados com dignidade e que a gente não eleja uma forma de expressão artística como vilã para problemas que exigiriam outro tipo de estratégia. O que eu queria aproveitar o espaço era pegar um outro ângulo, porque eu acho que muitas vezes o que a gente tem é, por exemplo, o seguinte: o filho adolescente está jogando em casa há horas e a mãe de fora do quarto estuda ele gritar: mata, mata, atira, atira, né? E essa situação de extravasar aquele jogo, de talvez naquela adrenalina da partida, né? Aquilo possa passar uma falsa sensação de que aquilo é uma violência, né? Na verdade, existe ali, claro, uma adrenalina, uma tensão, mas é óbvio que a pessoa não vai sair de um jogo e pegar uma arma e cometer qualquer coisa. Aquilo ali é uma partida, é igual quando alguém está jogando truco e perde, ou está jogando futebol com os amigos de final de semana. Alguém mais competitivo às vezes tem esse comportamento, né? Uma coisa que eu queria compartilhar é que, assim, eu tenho uma filha de 7 anos, né? E eu acho super normal uma discussão que tem hoje em dia, os pais acompanharem o que os filhos estão fazendo, né? E isso é importante. Muito importante. E também saber estabelecer horários, né? É lógico que não é natural e normal alguém jogar 12 horas por dia. Assim como não é natural e normal alguém falar: pô, eu vou começar a praticar esportes e começar a correr 12 horas por dia. Vai fazer mal também, né? Assim como não é normal alguém tomar 10 litros de água porque a água faz bem. Então é óbvio que todo excesso ele traz um desgaste tanto físico quanto emocional. E você precisa encontrar coisas para equilibrar a sua vida, né? E quando a gente pensa nos jogos, vale como qualquer coisa. O excesso é sempre ruim, mas o equilíbrio traz benefícios muito bons. E dentre esses benefícios, hoje a gente tem a questão dos multiplayers, então de você conhecer outras pessoas, de você poder interagir com pessoas diferentes de você, pessoas de meios diferentes também, e fora os jogos que estimulam raciocínio, conhecimento e diversas outras habilidades e tópicos que são importantes para a vida do ser humano, né? Então, assim, fazendo um resumo, eu não vejo, até hoje eu acompanho muito, sempre que sai uma pesquisa eu leio, eu nunca vi nenhuma pesquisa séria, bem feita, que tenha amplitude, que tenha uma correlação medida de longo prazo, não só uma coisa pontual. Eu nunca vi uma pesquisa, de novo, bem feita, que traga alguma ligação forte entre jogos e violência. E eu acho que, do ponto de vista de pensando no dia a dia das pessoas, o equilíbrio e o fato de quem tem filhos mais jovens, né, tá acompanhando o que o filho faz, resolve muito bem quaisquer problemas, né? Eu queria só terminar contando um caso real que aconteceu com a gente, que uma vez a gente abriu um concurso cultural que era para a pessoa dizer por que ela gostava muito do personagem dela. E surpreendeu bastante a gente a carta de um cara que tinha 40 anos e tinha um filho de 14 anos. E ele contou uma coisa que eu imagino que seja natural, que é o pai perdeu um pouco do contato que tinha com o filho na adolescência. Então, o moleque, quando fez 12 anos, parou de ter o pai como confidente, parou de ter o pai como parceiro e passou a ter uma mudança comportamental que é natural. E numas férias, o pai viu que o menino não saía do computador, estava jogando direto, e foi lá e perguntou: por que você está jogando? Ele estava jogando um jogo chamado Ragnarok, que a gente trabalha há muitos anos com ele. E é a minha paixão, e você sabe. Pois é, e o pai falou assim: pô, deixa eu conhecer isso aqui também. E ele contava no final da carta que essa atitude dele, de querer conhecer o que o filho estava fazendo, fez com que eles voltassem a ter uma relação próxima. Então eu acho que é muito legal a gente entender que os jogos eles podem aproximar e criar amizades. E acho que como pais a gente tem a responsabilidade
de ter zelo sobre os produtos culturais que nossos filhos consomem, né? Então, obviamente, eu não defendo que um jogo como o GTA, que eu adoro, seja proibido, mas, logicamente, ele não é um produto cultural destinado para crianças dessa idade. O que as pessoas não entendem é que game é igual a filme, tem classificação etária. Então, você, mamãe, você, papai, você tem que procurar a classificação etária do jogo que ele está jogando. Claro, então a gente tem que ter zelo em relação a isso e a gente tem controles inseridos dentro dos consoles com limitação de usuário, faixas que podem acessar e assim por diante. Então é uma questão de se envolver, participar da vida dos filhos, desenvolver isso como um projeto comum e que vai até melhorar a relação de pais com filhos, inclusive se for assim como foi no caso que ele relatou. A gente procura experimentar, são essas sensações, as emoções que gravitam em torno de eventos criminais. Elas são emoções muito fortes. Então um jogo como GTA te dá a possibilidade de fazer aquilo que a cultura te nega, que a civilização te nega, sem causar mal a ninguém, sem despertar um controle social e uma reação social gigantesca contra ti. A gente experimenta essas emoções por meio daquele jogo, e essas emoções, elas são reais, né? Há quem especule, inclusive, que isso funcione como uma espécie de catarse que dá a determinadas pessoas a possibilidade de sentir aquelas emoções e que, contrariamente, isso seria até uma espécie de válvula de escape para a violência real, né? E se essa hipótese merece algum crédito, os games provocariam exatamente o efeito oposto, né? E é claro, eu não estou dizendo isso, não estou sustentando e afirmando isso, mas especulando que há fundadas razões para que a gente investigue nesse sentido, porque há razões para a gente acreditar muito mais que os games sejam benéficos do que tragam malefícios. Então fiquem tranquilos, pessoal, e boa diversão. Obrigada, Salah. Felipe! Procure falar com seus filhos, procure falar com as pessoas que estão participando desse mundo e entenda ele, participe ele, experimente ele. Isso pode abrir os seus horizontes de uma forma que você jamais esperaria. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi incrível esse debate. Vamos para um break rapidinho e na volta queremos saber o que você tem a dizer sobre esse assunto tão polêmico. Até já! Estamos de volta com esse tema tão polêmico. Já ouvimos a opinião de especialistas e agora eu vou ouvir a sua opinião. Você que está em casa. Tem muita gente entrando pela internet? Oi, Cláudia. Muita gente participando, como você bem disse, é um tema polêmico. Então as pessoas querem participar e podem participar através da hashtag VC na Fronteira e chega aqui pra gente em tempo real. Eu vou soltar para você aí no telão, Claudinha, para você ver o Twitter. Então vamos ver o que a galera tá falando aqui no Twitter. O @Elton Novaes disse: jogo GTA V, não acho que o jogo de tiro influencia na violência, não. Isso vai da educação. Eu e meu filho, nós jogamos juntos. Muito legal. Vamos ver aqui. Lembro quando queriam proibir o Quake 3 no Brasil. Eu corri e comprei 2 edições. A Nikitani disse: sempre tenho em mente que jogos, principalmente FPS, faz a pessoa desenvolver liderança, comunicação entre equipe, como trabalhar em equipe, ajudar seus aliados, além do instinto estratégico e competitivo. Legal! Vamos ver, tem mais aí? Tem, ó. Tem mais? Olha, o @Raiju_Vini disse que ajuda a desenvolver habilidades novas, pois exigem talentos especiais e técnicas específicas como raciocínio lógico, pensamento espacial, decisões rápidas, comunicação, percepção, memória, coordenação motora, entre outros talentos para a obtenção do sucesso. Aí aqui o Gui44CK, ele disse: há várias vertentes para uma pessoa cometer violência. O videogame é o meio para isso? Depende, pois muito mais do que isso é a educação que essa pessoa tem em casa, com quem anda na escola ou na rua. Isso sim, de verdade vai influenciar nos atos dessa pessoa. Legal, legal. E a galera tá mandando muita coisa. E tem vídeo do WhatsApp também. Tem vídeo do WhatsApp, não tem? Tem vídeo no WhatsApp. Fala galera, meu nome é Denis, eu sou aqui de Presidente Prudente. E na minha opinião, jogos de tiro não incentivam a violência, né? Eu jogo esse tipo de jogo há mais ou menos uns 15 anos. E para mim o que sempre chamou a atenção foi a competitividade, a criação de estratégias, a interação com meus amigos,
né, o raciocínio, e acaba que essa parte de estar manuseando armas ou eliminando os adversários acaba ficando em segundo plano. Eu acho que essa competição é isso que acaba chamando a atenção da galera que joga esse tipo de jogo. Então, se a gente for pensar no conteúdo violento, eu acho que tem muito mais filmes e séries violentos do que um simples jogo, né? Então é isso. Valeu, abraço. Olá, eu sou o youtuber Carlos Ferreira e, na minha opinião, jogos de tiros não geram violência. O que gera violência são questões emocionais e sociais. E aí, Cláudia, e aí, TV Fronteira, falando sobre o tema da relação entre os jogos de tiro e o incentivo à violência, na minha opinião, eu acho que essa relação depende de cada pessoa, como que cada jogador encara o jogo. No meu exemplo, não há nenhuma implicância entre os jogos de tiro que eu jogo e me tornar uma pessoa mais violenta, mas no entanto eu acredito que depende muito da realidade da pessoa, né? A idade dela, ou como ela encara o jogo, a percepção que ela tem do mesmo, sabe? Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Washington, tá? Mais conhecido aí como Woz, eu sou youtuber e streamer na Twitch. E eu vou falar um pouquinho da minha relação com jogos de tiro. Como a gente já viu aí, né? Algumas pessoas dizem, ou algumas matérias em jornais e televisões, que se as pessoas jogam um jogo de FPS, jogo de tiro, as pessoas se tornam pessoas mais violentas. Bom, eu já vou dizer desde já, isso é um mito, galera. Ao contrário disso, por exemplo, eu jogo muitos jogos de tiro, né, e fazendo live stream na Twitch e no YouTube, e nem por isso eu sou uma pessoa violenta. Eu não saio na rua cometendo loucuras, querendo comprar armas, saindo matar as pessoas. Isso é um mito que as pessoas colocam na cabeça e achando que os jogos fazem as pessoas se tornarem pessoas ruins. Mas ao contrário, os jogos, eles mudam a vida das pessoas, eles conectam as pessoas, né? E além de tudo, ele te dá um raciocínio lógico muito mais rápido. Eu, no meu caso, quando começo a jogar qualquer jogo de tiro, eu me sinto muito mais aliviado, eu alivio o meu estresse do dia a dia, né? Eu converso com pessoas divertidas, eu dou muita risada e além de tudo, né? Eu faço as pessoas mais felizes assistindo as minhas lives e streams, porque sempre tem uma brincadeira, sempre tem uma diversão, e exatamente em jogos de tiro. Então, tirem da cabeça que existe algum tipo de relação com as pessoas que são desequilibradas, tá? Em relação a jogos de tiro. Essa é a minha experiência e eu digo pra vocês com toda a propriedade. É impossível um gamer de verdade se tornar uma pessoa violenta jogando videogame. Oi, Carla, tudo bem? Como é que você tá? Isso de jogo é muito relativo, né? Porque, por exemplo, eu sou da época do Nintendo, depois do PlayStation, essa coisa. Eu sempre joguei com meus filhos isso aí. E aquele jogo do Jackie Chan, né? Bandido, mocinho, correria, tiro, pancadaria. E todos eles, você conhece, são calmos, tranquilos. Meus filhos não gostam de arma, né? Então eu não vejo nada demais. Eles jogavam Nintendo, jogavam PlayStation, tudo, esses jogos, e nunca tiveram nenhum sinal de violência. Agora, a única pessoa que tem sinal de violência aqui em casa e nunca jogou jogo nenhum é a minha mulher. É só falar qualquer coisa que eu tenho que correr para baixo da cama. Aí é duro, viu? Aí não é fácil não. Mas o programa ainda não acabou. Depois do intervalo tem o Perfil de Campeão, contando a história dos maiores ídolos do esporte eletrônico. Fica ligado, já voltamos. Estamos de volta e agora tem o Perfil de Campeão, nosso bloco em que contamos um pouquinho da história de um grande cyberatleta nacional. Caio Lázaro é mais conhecido como 400 quilos. Reside no Rio de Janeiro e é jogador de Point Blank e Assault Fire. Joga atualmente pelo New Eagles e seus maiores títulos conquistados foram campeão mundial da PBWC em 2018, 4 vezes campeão nacional de Point Blank, campeão da seletiva PBWC 2018, campeão da seletiva PBIC 2017 e campeão da seletiva WCG de Assault Fire em 2013. Bom, e hoje o que falta no Brasil para você se tornar um atleta profissional
de nível mundial, basicamente estrutura. Em relação a salário de jogador, muita gente não tem condições de se manter, de pagar uma internet, entendeu? Então, hoje em dia, os jogadores, acho, de esporte eletrônico, eles precisam muito de um apoio maior, um apoio que eles consigam poder trabalhar. Um jogador precisa de um salário bom para pagar suas contas e também ter os melhores equipamentos também e uma estrutura de treinamento também precisa, entendeu? Muitas organizações estão proporcionando hoje isso no Brasil, mas nem todo atleta de nível de porte tem isso, entendeu? Então às vezes fica muito restrito para algumas pessoas e para outras fica um pouco melhor, um pouco mais acessível. Então é isso. Valeu. E agora vamos falar da Copa eFront de PUBG. PUBG Mobile se baseia em PlayerUnknown's Battlegrounds, o jogo original de PC e consoles que pegou o mundo inteiro do entretenimento interativo de surpresa em 2017. Até 100 jogadores descem de paraquedas em uma ilha para uma batalha em que só o último sobrevive. Jogadores devem encontrar e conquistar as próprias armas, veículos e suprimentos e derrotar todos os inimigos em um campo de batalha visual e taticamente rico, que força o encontro dos jogadores com a redução constante da área de jogo. Pois foram 4 dias de disputas com inscrições antecipadas para todo o Oeste Paulista. Se liga no que rolou na Copa eFront de PUBG, produzido em parceria com a Level Up e CVC Esportes. E temos agora então os melhores momentos pra gente acompanhar, pra gente conferir tudo que rolou nessa primeira queda entre as equipes que disputam a grande final. Olha só, começando então com a First, aquela trocação da First contra, deixa eu dar uma olhadinha, contra a Bard. A Bard ali com um avanço bom pra cima do Godzilla, depois ele conseguiu se levantar, foi cair depois só lá pro finalzinho do jogo. E agora o rushadão da CR4 pra cima da Dopped, mas que não deu muito bom, sobrou só o Vitor ali, mas a deixa engoliu o último jogador da CR4, CR4 foi de lobby em 15º lugar, sem nenhuma eliminação. CR4 que a gente sabe que é uma equipe perigosa, uma equipe agressiva, como a gente viu nesse mapa, mas não deu muito pra eles. Olha esse confronto crucial, Solid contra Stardust, primeiro contra segundo colocado, esse confronto, e o Cunha, o trabalho dele fundamental chegando ali para derrubar. 16 equipes disputaram 6 quedas e 3 mapas em busca da grande vitória. Ó a play do Play. Olha a play. Ele leva o primeiro Lotus. E aí, amigo, tem o Rush, só ele tava sozinho nesse momento. Ele faz o drop shot, na verdade foi o amigo dele que acabou caindo. Aí ele fez a troca. E foi pra cima pra conseguir derrubar o adversário e trazer de volta todo mundo do time. Foi incrível a jogada dele, mais um wipe de equipe nesse momento. A CR4 jogou bem, conseguiu alguns wipes. Quem acompanhou a saga dos times na Copa eFront viveu momentos de muita emoção. O Rafa King, será que ele vem pra cima do Psycho? Vai pra cima porque teve mais um jogador da CR4 nocado. Agora o BRK vai fazer o rushadão junto, consegue a primeira nocada, Psycho é derrubado e agora o Alisson fica com a conta inteira da CR4 de segurar pelo menos por posicionamento. Os times se entregaram ao jogo e disputaram partidas eletrizantes. A narração e os comentários de Marcato e Vespa deixaram a transmissão ao vivo emocionante. Só que olha só como fica exposto pra Evolve, fica muito exposto pra Evolve. A Tanipari rolando aqui e acaba pegando um flanco excelente. Derruba o Coltzinho. Não esperava a equipe numa posição um pouco complicada ali pra eles. Acabaram pensando apenas na Solid e nem se preocupando tanto assim com as costas e tomaram. Os 8 times com maior pontuação no torneio receberam uma premiação somada de 32.406. Team Solid consagrada com propriedade, com quase o dobro de pontos do segundo lugar. A premiação de 12.000 Cs, Rad Game consegue 6.000 Cs e da Stardust, Evolve, Tropa do Terror, Bard Sports, Brazilian Killers e DR Game fecham esse top 8 premiado, né, do terceiro ao 8º lugar, sai com 2.400 Cs, então dá pra essa galera toda aí comemorar, porque foi muito disputado, muito bem jogado. Foi muito bem jogado. Na 9ª posição fechou então a Deca Alpha, a First na 10ª, a i6 na 11ª, Influence com 22 também com a PCG, a Lodge na 14ª, a CR4 e a Dopped fecha na lanterna com apenas
11 pontos. Muito obrigada a todas as equipes que participaram. Vocês foram incríveis. Mandar aquele abraço pra galera de Presidente Prudente, do Oeste Paulista, meu amigo Vespa, e a TV Fronteira, que fez aí tudo isso se tornar possível, né? Bom, galera, nós ficamos por aqui e semana que vem tem o último episódio da temporada do E-Front. Até lá, tamo junto, tchau!